O marketing, na teoria, ele é lindo, mas na prática é o pega pra capar, é a parte foda, é o chuva de granizo. E é muito legal conversar com pessoas que conhecem muita teoria, porque são professores, mas conhecem muita prática, porque são gestores de marketing em grandes empresas também. No caso desse convidado, ele vai além. Porque ele já foi dono de loja, já foi varejista. E além de ser dono de loja, então entender as dores do dono, ele também já foi gerente, vendedor de grandes lojas. Então ele também... Cara, esse cara já passou por tudo. Justifica-se até a idade que tem. Hoje, conversando comigo, meu amigo Fábio Eloy. Tudo bem, Fabião? Tudo bem, João. Bom dia, pessoal. Tudo bem? E o Fábio, uma curiosidade sensacional, ele não só tem tempo de ser dono de loja, ser funcionário de loja, ser diretor de marketing, ser, professor, como tem tempo de fazer filho. Fez 4. Roda a vinheta aí. A jornada do cliente, o poder do branding em cada etapa. Eu gostei muito desse tema quando a gente discutiu, Fábio, porque a gente está trazendo um tema que é meio que teórico do branding, construção de marca, e trazendo para o dia a dia. Para você, marketing é muito desse dia a dia? Marketing é no dia a dia, né, João? Assim, é lá na ponta que ele se efetiva de verdade. A gente precisa entender que existe toda uma trajetória, enfim, existe um plano, existe uma construção de marca, que lá na ponta tem um cliente que precisa ficar satisfeito. E o cliente fica satisfeito lá na ponta, né? Então, é todo dia. O marketing acontece todos os dias. Na entrega que você faz, enfim, na capacidade que você tem de entregar o planejado de forma adequada, né? Então, é muito bonito teorizar, mas é muito mais legal fazer acontecer. E o marketing é todo dia, as bombas acontecem a qualquer momento, você tem que estar preparado, né? Porque eu lembro que quando eu estudava na graduação, há 20 anos atrás, essa barba branca aqui não me deixa mentir, eu aprendi aquele negócio, eu leva 3 meses fazendo um plano de marketing, já planejo os 2 anos em detalhe, e aquilo na teoria meio funcionava, porque a gente tinha meio controle do que acontecia, ou a gente acreditava que tinha. Hoje, com o advento das mídias sociais, com o telefone na mão de todo mundo, com o mercado dinâmico e tudo acontecendo de uma hora para outra, tudo que você planejou pode não acontecer na semana seguinte, porque um cliente responde mais rápido, porque o concorrente diminui o seu preço e te pega de surpresa. Então hoje o marketing é muito mais difícil do que antes, porque ao mesmo tempo que você tem que ter um planejamento a longo prazo, esse planejamento tem que ter muito espaço para mudança no dia a dia. E elas acontecem, né, cara? A imprevisibilidade mudou muito, né, João? Assim, na verdade, a imprevisibilidade é a marca. Né? Assim, hoje a gente entende que as coisas são muito pouco previsíveis. Trazendo isso para um exemplo concreto, assim, né? Quando nós inauguramos a segunda loja da Decathlon no Brasil, estou falando, acho que 2004, como é que a gente fazia pesquisa? Ia nas concorrentes, com bloquinho e caneta, para saber quanto a Centauro estava cobrando, quanto a Bayard, nem sei se existe Bayard, existe ainda, estava cobrando, enfim, as Tênis Shop, enfim, todo mundo que concorria diretamente como loja de um porte similar, acho que não, mas multiesportiva, quanto as lojas especializadas. E aí a gente voltava para discutir. É impensável isso hoje, né? É impensável, assim. O cliente faz isso em 30 segundos na internet. Né? Então, essa capacidade de fazer as mudanças internamente em grande velocidade, entendendo o deslocamento do cenário e tal, isso é quase uma questão de sobrevivência. Não é mais uma questão de competitividade, continua sendo de competitividade, mas é uma questão de sobrevivência. E é muito difícil você fazer essa coisa rápida o tempo todo, porque às vezes quando você toma uma decisão rápida, às vezes, 90% das vezes, 95%, sei lá quanto, para ser mais preciso, 96,27% das vezes, Data Riva. A gente não consegue tempo de pensar muito. Caiu uma bomba em rede social assim, você tem que pensar, mas, bicho, tem que ser muito rápido a resposta, né? Você tem que ser muito rápido e você tem que, na medida do possível, ser preciso. Né? Aquela história, eu estava discutindo esses dias, um amigo meu fala de cultura de startup e tal, né? De errar rápido, corrigir rápido e tal. Eu falei, cara, isso é muito legal, assim.
Mas você tem que ter 100 milhões de um anjo no teu caixa para você conseguir errar tanto e corrigir tanto num curto período de tempo. A gente precisa tomar decisões melhores na vida real, né, na vida prática, com aquele caixa limitado que a gente tem, com as limitações todas, né, operacionais. A gente precisa tomar boas decisões, ou as decisões mais seguras, só não tem mais tempo. E como você trabalha o marketing na tua vida? Aonde você passou como professor? Você entende que tem que ter um plano para 1, 2, 3 anos? É um plano mais curto? Como você entende isso? João, eu brinco, eu adoro fazer analogias, você sabe, né? E uma que eu uso é assim, pô, a gente decidiu que a gente precisa fazer uma salada de frutas e a gente sabe que no fim dessa estrada tem um pomar. Mas no trajeto vai ter uma macieira desse lado, vai ter um empório vendendo calabresa desse, vai ter uma padaria do outro. Se você ficar todas as vezes que você parando, você vai levar mais tempo para chegar. Só que se você também não fizer a observação das margens, talvez você não perceba que você tinha os elementos suficientes para fazer a salada de frutas antes de chegar lá no fim. Então, eu acho que você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano, você tem que saber aonde você pretende chegar, mas você tem que estar analisando as variáveis o tempo todo de uma forma que essa análise de variáveis não se torne uma distração. Você olha, observa e entende o que você pode trazer para dentro do processo enquanto melhoria contínua, mas sem transformar isso numa grande distração. Então você tem que ter um plano, mas você não pode achar que só seguir o plano do jeitinho que você imaginou vai resolver, porque o cenário vai se deslocar. Mas tem uma coisa interessante do que você estava falando, porque a gente tem um plano, mas a gente vai ter um monte de variáveis, um monte de acontecimentos que vai exigir que a gente tome atitudes. E às vezes eu não sei, mas talvez a gente fique um pouco refém disso. A gente seja obrigado a sempre estar mexendo no plano por essas variáveis. E eu acho que a grande dificuldade que a gente vai ter, como quem constrói marca, é como eu vou mexer no plano e fazer essas variáveis serem resolvidas, se for um problema, mas sem mexer na essência da minha marca. Como quem diz assim, eu posso mexer aqui, ali, mas até a página 15. Página 16 eu paro, isso já não é mais para minha marca. Essa sabedoria é muito fundamental para o profissional de marketing moderno. Mantendo a analogia, né, cara, assim, a maçã importa, a calabresa não. Né, assim, ok, ela está aqui, mas ela não, definitivamente não é isso. Sim, João, e nesse sentido, tem um aspecto que eu discuto muito. Você conhece o Renan Ubeda? Não. Acho que é um cara com quem vale o papo, depois eu te apresento ele. A gente sempre que a gente se encontra, a gente discute isso, porque a gente tem um tanto que é análise de dados, um tanto que é análise de cenário, e a gente tem um tanto que é vivência. Que é vivência naquela corporação, inclusive. Que é o entendimento dos processos internos, de como as coisas funcionam ali, de como elas acontecem, de como aquilo que você faz no ambiente interno se desdobra em relação à tua marca para o ambiente externo, porque as pessoas têm... E isso, nem sempre você é muito claro nos dados que a gente consegue coletar. Né? E eu tenho a impressão que muitas vezes o que a gente tem é um grupo de profissionais de um lado, os caras que só olham dados, e os outros que acham que dá para viver só de vivência. Né? Dá para sobreviver só com a vivência, com a experiência acumulada, enfim. Quando na verdade é o cruzamento dessas coisas que vai assegurar que você tome decisões relativamente mais assertivas, em alinhamento com aquilo que a tua marca é, ou com a percepção que as pessoas têm da sua empresa. E tem um negócio interessante que a nossa paixão, o nosso medo, eles não podem sobrepor a estratégia. Porque quando a gente vive hoje num mundo que acontece tanta coisa nas mídias sociais, que algum acontecimento pode falar assim, caramba, isso vai bater na minha marca, eu já preciso com medo resolver responder. Ou então tem alguns temas que você quer tratar e porque você é apaixonado por ele, mas você não pode. E eu acho que essa sabedoria é fundamental. Eu gosto de uma coisa muito legal. Eu sou apaixonado, Fabio, por marketing político. Eu amo marketing político, eu estudo, eu vejo, eu dou palpite em campanhas de amigos meus, quando eles pedem e quando eles não pedem, porque eu gosto. Mas na minha rede, eu não toco nesse assunto.
A gente está vivendo em São Paulo o efeito Pablo Marçal, a gente está vendo todo mundo se mexendo para ver. E eu queria debater isso, eu queria falar sobre isso, eu queria dar opinião. 2, 3 vezes já peguei o celular, liguei para gravar um Reels e falei, não posso, esse é um tema que não entra. Porque toda vez que eu falei de debate político, eu mais perdi do que ganhei, não importa o lado. As marcas, você acha que elas já aprenderam essa lição? No sentido assim, cara, a marca queria levantar essa bandeira. Ela queria, mas não pode. Para a estratégia de marca, ela vai perder pontos. Você acha que os gestores já separaram isso? Porque eu venho de uma época, e você também, em que às vezes eu já peguei donos de grandes empresas, meus chefes, que falavam assim, cara, a gente vai patrocinar aquele time de futebol porque eu torço. A gente vai patrocinar isso aqui porque é de um amigo. Você acha que as marcas já estão mais estratégicas a ponto de saber que uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que deveria? Ou isso ainda está muito misturado? Ah, eu acho que muito misturado, João. Muito misturado. Obviamente, algumas sim. Né? Quando você pega, por exemplo, né, um caso mais claro, a Nike, por exemplo, ela tem um posicionamento político muito forte. Ela é completamente posicionada para matar ou para morrer, enfim. Mas o tempo todo, a gente tinha um cliente na agência, desses grandões, e ele queria lançar uma campanha, a gente fez a pesquisa e deu Ana Maria Braga o Daniel. Pelo perfil, enfim, do produto. É que é o tipo de situação que se eu contar qual é o produto, todo mundo vai saber qual é o cliente. Talvez não seja tão legal. E a gestora, concursada, inclusive concursada, disse, Rodrigo Hilbert. Mas por que Rodrigo Hilbert? Cara, porque eu amo Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert. Mas qual que era a aderência? Tinha aderência, cara. Não tinha aderência. Mas foi. Outras marcas, elas perdem a... Porque eu acho que toda marca, ela é um pouco política. No sentido de que ela tem... Toda marca não, né? Toda grande marca. Que ela tem um espaço de comunicação, João, muito maior que a imensa maioria, inclusive, dos políticos, né? E não que eu ache que toda marca deve se posicionar, eu acho que isso não. Eu acho que simplesmente, como você, cara, não quero falar disso, não vou falar disso, você sabe que eu falava disso pra caramba, né? Parei faz uns 3 anos, 4 anos acho, que eu não falo absolutamente mais nada, porque também me gerava um desgaste, enfim. Mas eu acho que algumas marcas, elas poderiam fazer isso de uma forma um pouco mais concreta. Posso dar um bom exemplo? Claro. Avon. A Avon faz isso de um jeito muito legal. Como que ela faz? A Avon, ela tem uma comunicação que fala muito sobre o empoderamento das mulheres pretas e periféricas. E a Avon, ela tem verdade no discurso. Isso é muito legal, porque a Avon, ao longo da sua história, ela serviu para gerar renda para essas mulheres que eram marginalizadas no mercado de trabalho. Que no Brasil são predominantemente as mulheres pretas e periféricas, né? E quando ela traz isso, poxa, agora eu estou olhando para você, agora eu tenho um momento de brilhar, agora eu estou com você desde sempre, eu estou criando produtos para você, você é o elemento central da minha comunicação. Cara, as pessoas são capazes de olhar e dizer, é mesmo, né? Não faria nenhum sentido a Vichy chegar com essa conversa agora. Mas a Avon fazer isso é muito legal. E não deixa de ser um posicionamento político, né? Quando a gente entende o que é política, né? Não é uma política partidária, nada disso. Mas é um posicionamento político interessante e que tem sentido. E o ter sentido é porque é verdade, né, Fábio? As pessoas entendem aquilo como verdade. E não é fácil você ter um posicionamento político verdadeiro nos dias atuais. Porque como as marcas às vezes estão com pressa de ter um resultado rápido, eles fazem de qualquer jeito. Porque para fazer bem feito, o negócio demora, ele é pensado. É um trabalho de médio e longo prazo, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E no caso da Avon, são 100 anos fazendo isso. Mais de 100 anos, né? Mas fazendo isso, cara. Fazendo o quê? Empoderamento econômico, né? Econômico, nesse caso, das mulheres pretas periféricas. Não exclusivamente pretas, mas predominante e aí quase que exclusivamente periféricas, né? A Avon cresce via revendedoras
que, em geral, eram mulheres à margem do mercado de trabalho, que utilizavam aquele recurso para contribuir com a renda da família, muitas vezes para sustentar a família. Né? Então não tem nada de... não foi criado numa sala, sabe? Porque a gente conhece outros casos em que os caras... precisamos de um storytelling. Junta aí, vamos inventar. E né? aí, Fabião, você citou o exemplo da Avon, que acaba pegando quase toda a jornada de compra do consumidor, a mensagem que ela passa. Mas já que o tema é falar sobre branding na jornada, como é a jornada do consumidor padrão na sua cabeça? Existe isso ou varia de mercado para mercado, produto a produto? Como você age no dia a dia? Obviamente sofre variações, mas eu acho que tem um modelinho ideal ali. Né? Assim, o modelo ideal, ele é aquele em que o que eu sou atrai as pessoas, ou seja, na largada, vem até mim as pessoas que entenderam quem eu sou, entenderam meu posicionamento, tem muito claro o que minha marca representa. Depois, elas conseguem perceber essa representação, ou seja, elas conseguem perceber essa marca. Eu chamo isso de alinhamento de expectativa. Né? Ela chega com uma expectativa e essa expectativa ela é, de fato, entregue no processo de compra e no processo de consumo, né? Os dois momentos distintos. Então, o processo de compra, ela sentiu que aquilo que ela imaginou aconteceu. Depois, no processo de consumo, aquilo que ela esperava de novo aconteceu. E na etapa final, quando isso funciona para solidificar a percepção que ela tem na minha marca. Né? Assim, eu tenho um acréscimo de solidez lá na ponta. Então eu vim aqui pensando nisso, puxa, no processo de compra realmente foi isso, puxa, agora eu estou utilizando o produto, cara, de fato é isso. Uau, agora eu considero mais essa marca. É interessante a tua jornada, porque ela é mais simples do que as do dia a dia. E eu gostei, porque na verdade o que você está falando, olha, primeiro é o pessoal entender o que eu sou, um alinhamento da expectativa, a compra e depois a validação daquilo que eu prometi. Simples assim. Se a gente pensar, são 4 steps muito claros na tua cabeça. Sim, sim. Complicadíssimos. Exato, isso que eu ia dizer. É simples de botar, mas trabalhar isso na prática é complicado. Complicadíssimo, João. Complicadíssimo, assim, porque isso depende também de um alinhamento das pessoas que participam dos processos. Internos da empresa. Internos da empresa. E a percepção das pessoas que são externas à empresa. E cada pessoa tem uma percepção diferente. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É por isso que quando a primeira etapa ela é bem feita, você minimiza os riscos. Vamos falar da primeira etapa? Vamos falar da primeira etapa. A primeira etapa que você diz, então, é quando a marca precisa ser entendida. O que você faz para uma marca ser entendida? Por exemplo, você deu o exemplo da Avon ou de levantar bandeiras. Levantar bandeira é um dos jeitos. Mas é o único ou existe outro jeito de ser entendido? Existem muitos outros jeitos, né, João? Assim, é difícil a gente dar um exemplo sem sair das grandes marcas, porque as grandes marcas são aquelas que fazem isso muito bem. Mas eu sempre relaciono a Coca-Cola a um sentimento. A Coca-Cola, ela é um sentimento, né? Tanto que agora, recentemente, eles usavam shared feeling. Né, compartilha o sentimento. E esse é um sentimento de felicidade. Se você pegar a comunicação da Coca-Cola em 50, 60, 70 anos, em retrospecto, assim, você vai ver que esse elemento da felicidade no ambiente familiar, da felicidade no momento de descontração, ele é permanente. Contado de diversas formas para diversos públicos, mas sempre trazendo a ideia de felicidade. E aí ela está nos parques de diversão, ela está no zoológico, ela está nos restaurantes de fast food, ela está nos shopping. Cara, ela está em momentos em que as pessoas, nos cinemas, enfim, nos momentos em que as pessoas estão se sentindo felizes. E essa presença cria uma percepção que eu nem sei se é completamente consciente, entende? Lá em casa a gente não toma refrigerante. Praticamente nunca. Assim, raríssimos momentos. Os meus filhos pequenos não tomam de jeito nenhum. Né? Aliás, preciso fazer uma correção. Se eu tive tempo para fazer 4 filhos, eu tive tempo só para fazer 3, porque o último nasceu dobrado. Né? Mas quando eu penso, os amigos do Caio vêm em casa comer uma pizza. Cara, eu começo pela Coca-Cola.
A gente vai fazer um aniversário. Eu começo pela Coca-Cola. Vamos fazer um churrasco que vai ter mais gente, não só nós. Porque de alguma forma isso é natural, né? Assim, a presença daquele produto é um símbolo. E tem uma coisa interessante, que comunicação boa não é aquela que é o que você fala. O refrisando aqui, comunicação boa não é o que você fala, mas o que você é entendido, né? E comunicação, para mim, é eficiente, é repetição, repetição, repetição. Né? Tá ali o Luciano Huck falando loucura, loucura, loucura há já uns 20 anos. E as marcas falando, Coca-Cola, que você citou. Coca-Cola, de um jeito ou de outro, usa a palavra felicidade desde que eu me entendo por gente. E é muito importante que nessa repetição, um profissional de marketing, ele entenda que essa repetição vai existir, que ele vai se cansar de ver aquilo, vai chegar uma hora que vai falar, puta, vamos trocar, vamos trazer uma novidade, mas ele vai ter que segurar. Porque o cliente, quando você está repetindo a mesma coisa, ele não vê todas as vezes aquilo. Então a gente, como profissional de marketing, a gente tem que aprender a segurar os nossos anseios de trazer coisa nova a cada momento e saber que eu vou trabalhar 5, 6, 7 anos falando a mesma coisa. Porque é aí que eu começo a ser compreendido pelo consumidor, né? Que essa é a tua primeira fase da jornada de compra, ser compreendido pelo consumidor. Você sabe que eu vivi isso recentemente na Metodista? Porque existia lá uma instituição centenária, né, João? E eu tô lá no marketing esse é o meu 4º ano, 3, 4 anos. De que cada intake, né, cada ciclo de captação, a gente precisava de uma campanha. E eu fiz a primeira e na segunda eu repeti o mote criativo. Troquei o KV, mudei a arte e tal, isso sempre... Mas falando aqui, por exemplo, da universidade de São Bernardo, é a melhor do ABC. Por que usa a melhor do ABC? Porque é a única universidade da região com nota 5 no MEC. É concreto. É um fato. É concreto. Não tem opinião, é um fato. É concreto. É a única universidade da região com nota 5 no MEC. E quando eu usei pela segunda vez, a galera, mas de novo? Eu falei, de novo, porque a gente tem, falando aqui da região do entorno, uns 3 milhões de pessoas, em que nem 1% sabe disso. Então eu vou precisar, em primeiro lugar, me manter nota 5 no MEC, me manter a mais bem avaliada, né? Aí são as outras etapas do processo, porque senão eu não vou conseguir sustentar essa minha chamada. Já a Unimap lá de Piracicaba, a Unimap é da nossa gente. Porque é a única universidade viva, fundada na cidade. E lá eles têm muito essa história, né? Nosso, do pertencimento, a Unimap é da nossa gente. Mas, de novo, a Unimap é da nossa gente, cara, ela sempre vai ser da nossa gente. Mas aí, Fabião, você tem um privilégio que pouca gente no marketing tem. Você cuida de produtos que têm diferenciais práticos, no sentido, é a única que não tem nota 5 do MEC. É a única que é da região. Porque normalmente, quando a gente vende um produto, o concorrente é exatamente igual, não tem diferencial nenhum. Sim. E aí é que eu acho que fica foda, né? Porque você vai ter que ir para um diferencial totalmente emocional, sobre carinho, sobre amor, sobre sentimentos. Você acha que isso torna a campanha mais difícil ou não necessariamente? Acho que torna mais difícil, porque talvez esse seja um diferencial que só exista na sua cabeça, não, não na sua cabeça do João. Normalmente é na sua que é gestor. Né? Então, assim... E aí não sei se é tão verdadeiro, né? O que eu costumo pregar é que então talvez a gente tenha que construir, né? A gente tem que construir, cara, não importa o quê, né? Não importa o quê, assim, mas não é possível que a gente seja absolutamente igual. Ou que não possa criar alguma coisa para se diferenciar. Assim, é meio frustrante, não só para o marketing, mas como companhia, como empresa, qualquer que seja a sua empresa, é um pouco frustrante você não possuir nada de identidade, né? Assim, que as pessoas olhem e digam, puxa, são esses caras, né? E aí você acaba fazendo umas campanhas bonitas, né? E tudo bem se isso for um diferencial naquele momento, né? A minha campanha é mais bonita do que a do meu concorrente, logo... eu tenho uma chance de ser mais bem sucedido ou que então ele. Simplesmente que aparece mais.
Exatamente. Eu sou mais capaz Pagar. de pagar por isso. Mas é legal isso que você fala, porque você é um profissional de comunicação, mas de marketing também. Então você entende o negócio que é interessante isso, porque assim, é minha função criar um diferencial do meu produto como profissional de marketing. E foi legal quando você falou da Metodista, falou assim, olha, a primeira coisa antes de comunicar que eu sou nota 5 no MEC, eu preciso garantir que eu continue sendo nota 5 no MEC. Ou seja, você entende que você como gestor de marketing da Metodista, essa é uma obrigação tua, ou é da reitoria, é dos professores, ou você acampa isso e fala assim, cara, se vocês professores, se você reitoria não mantiver isso, vocês me fodem. É uma função tua também ou não? Cara, é uma função minha promover isso enquanto cultura organizacional. E talvez essa seja a missão mais dura. Tá o tempo todo dizendo para as pessoas, e eu acho até que eu não faço isso tão bem, tá, João? Assim, acho que eu tenho muito espaço para melhorar isso, né? Estamos em aprendizagem, sabe? No como fazer isso, enfim. Porque dentro de uma universidade também você tem uma heterogeneidade de públicos brutal, né? Sejam os seus alunos, que são muito diferentes entre si e têm níveis de percepção, de entendimento das mensagens, quanto, cara, o pessoal dos facilities até a galera da cátedra. É que talvez também, né, Fabião, ninguém faça isso 100% bem, porque isso é muito difícil. Porque quando você faz uma comunicação, vende uma história, de uma forma mais elegante, é meio goela abaixo. Tá aqui a comunicação, eu vou repetir muito. Agora, a cultura requer que as pessoas vistam a camisa. E isso tem a ver muito com o empenho que elas têm desse negócio, o quanto elas querem isso ser importante. E aí foge um pouco do que você pode fazer. Você pode ir até a página 10, você não pode passar disso. Eu acho que nem chego na 10, assim, porque tem uma questão de RH, tem uma questão de governança, você tem outros aspectos, né, que estão envolvidos nesse processo. E do próprio consumidor final. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Às nenhuma. vezes, no teu caso, eu já fui pro professor universitário, ser a nota 5 do MEC é menos importante do que ter meninas bonitas na festa. Então o aluno está preocupado que eu vou estudar na faculdade que tem muita mulher bonita ou homem bonito. Eu já vivi coisa assim. Então cada um busca coisas tão diferentes naquele produto que quando você fala de cultura, é difícil falar todo mundo, isso é legal, ter menina bonita na festa, menino, mas repara que ser nota 5 do MEC tem um valor fundamental para você, para tua empregabilidade. É difícil trabalhar essa coisa. E eu acho que o problema, olhando para o meu problema, inclusive, meu problema é assim, ele pode até ser mais difícil, porque eu tento dizer o seguinte, cara, um computador que não liga, tudo que eu contei, porque o cara foi para aula, o computador não ligou, o professor teve que trocar de sala. A gente sabe que acontece, João. Entende? Em qualquer lugar do mundo. A gente sabe que acontece. Deve acontecer em Harvard, inclusive. A gente sabe que acontece, assim. Mas não é bom. O fato de acontecer não quer dizer que seja bom. E olha que coisa bacana, Fabio. A gente só está falando da primeira parte. Sim. Quando você falou assim, olha, eu preciso ter uma história, uma verdade que seja compreendida. Essa é a primeira. A segunda, de ser comunicada, a segunda é ser compreendida pelo público. Como você trabalha para ela ser compreendida e aceita pelo público, Fabio? É a repetição? É a criatividade que ajuda a chamar atenção? É o marketing 1 para 1 que você consegue? Como você consegue fazer o público compreender a tua mensagem e vestir essa camisa? Cara, conseguir eu acho um termo forte, tá, João? Cara, só uma parte. Eu gosto tanto de falar com o Fábio. Já convidei ele para tudo que é projeto meu, porque ele tem uma coisa que eu amo, que é a verdade. Porque isso que ele fala é de todo mundo tem essa dificuldade. Só que todo mundo vem aqui ou em qualquer lugar falando, eu consigo, é fácil, eu faço acontecer. Todo mundo vem com a verdade, é tão legal, bicho. Porque é foda mesmo. É muito, assim. Eu acho que é um pouco de tudo, né, João? É um pouco de tudo, assim. É um pouco de dizer repetidamente, olha, eu sou melhor. Mas também é mostrar que eu sou melhor porque eu tenho os melhores projetos. Eu sou melhor porque eu tenho impacto social. Porque quando o MEC vai lá fazer a avaliação, ele tem uma série de critérios. As pessoas têm a menor ideia de quais são esses critérios. Mas esses critérios existem, são objetivos, são pontuados, cara. Tipo, é uma planilhona lá, sabe? Não é o avaliador vai lá e fala, gostei do João, cara.
5 para ele, sabe? Assim como ele não fala não gostei, nota 1. É tudo que tem um critério. Tem um critério, então, e a gente tem um mapeamento desses critérios, enfim, a gente... E conseguir, então, tem um critério lá, por exemplo, que essa é uma das minhas brigas, um dos projetos mais difíceis de implementar, que é o sucesso do egresso. O MEC avalia as relações que a gente mantém com o aluno já formado e a empregabilidade, enfim. E a gente tem lá, cara, centenas de cases de sucesso. Centenas. Muita gente, muito assim... PVC se formou em jornalismo na Metodista. Pronto, estou pegando um caso que não é um exemplo que as pessoas não vão saber de quem eu estou falando. Maju foi aluna Metodista. Maju não. A outra menina do Jornal Nacional, a Aline. A Aline foi aluna da Metodista. A gente tem cases que estão acima de qualquer discussão, né? A galera lá dentro não sabe. Não sabe. Não sabe de jeito nenhum. Assim, e eu tenho que ficar... a gente tem projetos de extensão com as comunidades indígenas no pós-Balsa, que é uma região super difícil de acesso aqui em São Bernardo. A galera não tem a menor ideia. E uma coisa que é interessante é que isso daqui, ó, que eu tenho na mão, é uma puta de uma arma contra os profissionais picareta do marketing. Porque quando a gente vende a verdade de um produto ou fala da verdade de um produto, ela tem que realmente ser verdadeira, porque hoje qualquer pessoa entra numa rede social e fala, pera aí, sabe a foto do hambúrguer que eles postaram na propaganda? Olha como ele é de verdade, olha ele murchinho. Sabe aquilo que a marca falou que ela trabalha com diversidade? Olha como só tem funcionário homem, branco, não sei o que, não sei o que. Hoje, e devia ter sido sempre assim, a gente tem que ser verdadeiro pra cacete pra falar qualquer coisa. E as marcas que não são verdadeiras, são só por falar, elas não sobrevivem há muito tempo não, porque hoje tem reclame aqui, hoje tem mídia social, o jogo ficou muito mais sério agora, né? Muito, e assim, você tem menos espaço para errar porque o teu erro se potencializa, né, João? E aí, veja, entrando na segunda etapa, o que eu falei? Pô, eu tenho que oferecer para o cara uma experiência de compra, né? Então, o processo de entrada, acesso ao portal, enfim, nesse caso específico, né? Vestibular, acesso ao material de aula, acesso às aulas gravadas, isso tem que ser tranquilo. E depois, na hora que o cara está na aula, a aula tem que ser boa, né? Mas a aula boa, ela não é uma aula só que tem um bom professor, um professor capacitado, porque a avaliação de aula boa para o aluno é se o ar-condicionado estava funcionando. Né? Aquela, parece super batida, mas é a história do avião. O que você compra? Você compra transporte em segurança do ponto A ao B, velho. Se o que a companhia aérea te vendeu ela não entregar, você não vai reclamar. E você tem uma dificuldade maior, no meu ponto de vista, porque quando alguém vende um celular, vendeu ali o celular, o cara levou para casa, o processo acabou, a pessoa vai ser feliz por algum tempo e acabou. Agora, quando eu entro numa graduação, na teoria, a pessoa está super animada no primeiro mês, no primeiro semestre. Depois de 3 anos, por melhor que você seja, por melhor que tenha ar-condicionado e tudo, a pessoa já fala, puta que pariu, vou ter que pegar ônibus e ir para a faculdade de novo. Manter o tesão da pessoa por 3, 4 anos da graduação já é um trabalho também da equipe de marketing que vai além dos professores e todo o resto, né? Porque é mais difícil. É muito difícil, João. Todo mundo que fez uma faculdade sabe da crise do terceiro ano. Quando você chega no terceiro ano, você fala, cara, eu vou terminar, eu vou largar. Aí você fez a metade do curso, começou a segunda metade, e você fala, cara, tô aqui fazendo publicidade, mas eu acho que eu devia ter feito veterinária. Porque é muito do jovem isso, inclusive, né? Porque daí um cara ali do lado já arrumou estágio, o outro é CEO na firma do pai, o outro não tá nem aí, e você, cara, você está tentando e não conseguiu estágio, você não consegue se colocar. Isso é só um exemplo, né? Ou você conseguiu num lugar onde você não está feliz, ou você achou que o negócio era mais fácil do que na prática enfim, tem muitas coisas, né? Ou está pesando financeiramente para a tua família, enfim, tem um monte de variáveis. E é um relacionamento de 2 anos ou 4 anos, nos bacharelados de 4 anos, né, João? Em que todos os dias o cara compra. Todos os dias ele volta lá e ele vive a experiência de consumo. E tem gente jogando contra. É triste ou é vergonhoso quando eu vejo alguém falando assim,
Hoje em dia ninguém precisa mais de faculdade, você consegue num curso online de algumas horas aprender tudo, naquelas dicas do não sei o quê, e muitos professores online falam isso, mas é tão interessante a gente entender que a faculdade, você não compra, no meu ponto de vista, só as aulas. Você compra o network, você compra o relacionamento, você compra o viver em sociedade, você compra a parte teórica de, no caso de publicidade, entender um pouco de economia, de história da arte, de antropologia. Você compra uma curadoria, porque no curso online você escolhe o que você vai aprender e normalmente você vai no que você acha mais importante para você, o mais legal. A faculdade faz essa curadoria de falar, meu amigo, você pode não gostar desse tema aqui, mas isso é fundamental para a tua vida. E a gente começou a botar a faculdade muito raso, porque a gente começa a comparar a faculdade, em alguns casos, que é o jeito dos professores online venderem, troca a faculdade por esses 3 cursos online. E é um pensamento tão raso que me dá um medo o pessoal comparar a faculdade com isso, enquanto para mim a faculdade é conhecimento e o curso online é mão na massa. Eu tenho um filho de 17 anos, né? Que vai entrar na faculdade ou já tá? Vai entrar, sei lá se vai, tá nesse dilema aí do jovem no 3º ano do ensino médio. E eu falo para ele que a faculdade, ela te ensina a aprender. É assim, o processo, aprender a aprender, sabe? É um processo que não tem nada de imediatista, não tem nada. Você vai ter que encontrar aquele cara, uma disciplina tem em média aí 16 encontros num semestre, para entender como você pode aprender mais sobre aquele tema, porque na verdade o que o professor faz é isso, né? Ele te leva num certo nível de profundidade, mas dali por diante é com você, mas ele te leva até um determinado ponto. Ele não diz desde o começo, agora é com você. Isso é muito louco, sob vários pontos de vista, né, João? Assim, eu vou te dar um exemplo, a gente deu aula no mesmo lugar, numa faculdade lá na Bahia. Vitória da Conquista. E eu dei aula 2 vezes online e 1 vez presencial. Quando eu fui dar aula presencial, a coordenadora me disse assim, essa turma é muito fera. Pode. E eu puxei o nível, cara. Falei, pô, vou pegar uma turma só de caveira, vou chegar aqui falando do básico, os caras vão fazer picadinho de mim no primeiro dia, né? E essa era a percepção dela. Os caras não eram caveira. E a hora que eu terminei o 2º dia, eu olhei e a galera assim, tava com aquela cara de, velho, o que aconteceu aqui? Eles nem entenderam. Eles nem entenderam. Só que você sabe como é, você vai dar aula lá na Bahia, você sai com a aula pronta, você não vai fazer na hora. Bahia, qualquer lugar, já tá tudo pronto o que você vai falar. Você não vai fazer na hora, né, cara? E eu comecei com um tema mais leve e fui aprofundando, já era pós, né? Fui aprofundando e eu comecei a perceber que na medida em que eu aprofundava, a galera ia ficando pelo caminho. Porque não estava entendendo, estava tratando de temas muito complexos para eles. Quando eu trago isso para uma graduação, por exemplo, e ainda estou falando da experiência que o aluno tem, porque no processo de consumo, né? Eu sou professor também, mas estou falando do lado do marketing. Eu tenho um sujeito ali, desinteressado em aprendizagem de longo prazo. Basicamente desinteressado, João. Um cara que não aguenta assistir 1 minuto de um Reels. Não aguenta, cara. 1 minuto é longo. Eu não vou nem falar mal desse povinho aí que não aguenta, porque eu também não estou aguentando. Não então aguenta, já tá me fazendo mal também. Não aguenta, assim, acha muito longo, né? Não consegue ler Lembra dos textões de Facebook? Sim, os textões de Facebook eram 3 parágrafos. E o pessoal já achava textão. Não é? E estamos falando de 10 anos. Né? O Facebook dos textões era 13, 14, 15, era lá atrás. Que tem uma ideia de vida de TikToker, enfim, de escalar, ficar famoso e ganhar grana. E é normal, cara, porque eles chegam na faculdade com 17 anos, 18 anos. Não é uma crítica a essas pessoas, João. A gente chegou... Você lembra? Eu com 17 anos era um idiota, cara. Meu filho pergunta pra mim, quando você saiu da adolescência? Eu falo, lá pelos 43. Ainda tô nela. Mas aí tem uma coisa importante. Você tá falando isso da faculdade, mas serve pro teu processo de vendas e de marketing. Porque você precisa fazer as pessoas vestirem a camisa, entenderem o que você quer falar, mas eles não querem te dar atenção.
Pra tua marca, pra minha, pra qualquer outra. Ele Verdade. quer uma propaganda que não seja propaganda. Não dá pra levar 30 segundos explicando. Eu vou prestar atenção na propaganda quando o produto ele é tão do meu interesse, que aí eu vou estudar mais a fundo, eu vou pro YouTube. Mas no geral, pra chamar a atenção desse público, tá mais difícil hoje em dia, né, Fábio? Muito, cara, muito, porque o nível de dispersão é altíssimo, né, João? É altíssimo, cara. E, bom, não sei você, cara, mas eu não consigo manter uma conversa longa com meu filho. Ele anda. A minha tem 4 anos. É, então ele não. anda, cara. Ele anda, eu tô falando com ele, ele sai andando, volta, vai de novo, volta, sai de novo. Todos. Todos eles, assim, os caras... É geracional. Então, assim, o nível de dispersão é alto. Blá, blá. E aí, pegando, né, terminando aqui a linha de raciocínio, você tem um fator que é o seguinte, a galera não curte mais socializar, João. Real, cara. Real. Sabe aquele senso de comunidade, de sociedade, de... toda a turma que eu entro para dar aula pela primeira vez, eu falo, quando vai ser o próximo churrasco da turma? Cara, parece que Nossa, não teve nem o parece que primeiro. eu joguei um urso na sala. Foi todo mundo pro canto se esconder, sabe? Não. Uma hora pra outra, não, a gente nunca fez. Pô, vocês estão no 3º ano, nunca fizeram Mas churrasco. aí o que isso muda na prática, Fábio? Porque a percepção que eu tenho é que as campanhas, então, você não vai fazer mais uma campanha tão longa como eu aprendi na faculdade, falar assim, ó, primeiro eu vou dar umas dicas, depois vem um teaser, depois eu falo do produto. Você tem que fazer muita coisa rasa, repetidas vezes para o público Então, focar, entendeu? Lá na entrada, mas e no processo de consumo? Então, aí é quem tá perguntando, e no processo de consumo, o que você faz na prática? Então, É relacionamento, é o quê? lá, o que a gente tenta fazer, João? E funciona razoavelmente, tá? Assim, funciona muito melhor do que se a gente não tivesse. Foi uma solução. Não é uma solução plena, mas é uma solução. Os caras fazem um TCC por semestre. Que são os projetos interdisciplinares que a gente chama. Só que lá é um TCC, cara. Com cliente real, com banco externo. Estou falando do curso de publicidade e o que a gente fez. Então, quem faz a avaliação dos projetos agora? A gente dá nota, o professor dá nota, mas tem o Lobinho, do ABCcom, o Bonetti escala uma... Gente do mercado vai avaliar. E eles vão escolher o melhor projeto. E aí a gente faz no final um dia cada ano, né? 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. No 5º dia da semana, né? De segunda a quinta, no 5º dia tem o PP Awards, em que eles recebem um lobo, troféuzinho igual a gente ganha aqui no ABCcom. Que é um jeito, semestralmente, que é um jeito, cara, de botar o cara, entende? Assim, tá bom, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar da minha aula, mas você não gosta de perder. Sabe? Assim, Nem de passar vergonha. Nem de passar vergonha. Porque o professor, assim, eu falo muito isso para os alunos, reiteradamente, todas as vezes, porque eu que lanço os projetos. Quando eu lanço o projeto, eu falo, olha, vocês não se esqueçam do seguinte, a gente, professor, a gente enxerga o processo. Mas o cara que vem avaliar, ele vai ver o produto. E esse é o mundo real, beleza? O cara, você vai apresentar um projeto para você trabalhando numa agência, você vai apresentar um projeto para o cliente. Cara, ele não quer saber o processo. Ele não quer saber se a mãe do João teve dor de cabeça, se o funcionário bateu o carro, se naquele dia choveu demais, enfim. Ele quer o quê, cara? Que você esteja no horário combinado, apresentando um projeto matador. E ele vai escolher o melhor projeto. E colocar os alunos nessa situação tem sido muito produtivo. Porque você força um pouco que eles se relacionem entre eles para produzir o projeto, que eles se preocupem com aquilo que vai acontecer com eles lá na frente. Porque uma coisa é você apresentar numa banca para os seus professores, João. Pô, você passou o semestre inteiro com o cara, às vezes 1 ano, 2 anos, vendo o cara toda semana e tal, enfim. Outra coisa é se apresentar para um cara que você nunca viu. E aí eu consigo manter colabora com a ideia de ser a melhor, porque eu trago os melhores profissionais, enfim, né? É condizente com a história que eu estou querendo contar. Mas foi um jeito que a gente encontrou. Existe outro jeito? Sei lá, cara. Difícil. É engraçado isso, eu gosto do formato podcast, porque eu tinha pensado num caminho para esse podcast e foi por outro completamente diferente. Isso é tão legal, porque eu fui olhar para o meu retorno agora, a gente está em 44 minutos e 52 segundos. Na já terceira pergunta. Na terceira pergunta. E eu falei, eu não tinha reparado, para mim estava nos 20, 25. Diz uma coisa, Fabião,
deixa a tua mensagem final para aquele gestor de marketing que precisa transmitir uma mensagem. E, cara, e eles vão ter que falar com gente igual teu filho, que não vai olhar inteiro, que não tem um minuto, que não quer ter um minuto para prestar atenção. Como resolver esse problema, Fábio? Você sempre faz umas perguntas boas, né, João? Assim, você é um João às avessas, sabe? É que eu gosto muito dessas perguntas, que eu aprendo também. Cara, é como sempre foi, João, na verdade. Você precisa entender aquele cara. Você precisa entender. A gente, como publicitário, e eu já trabalhei com algumas pessoas relativamente famosas e tal, no mercado publicitário, a gente como publicitário, cara, não pode fazer campanha pra gente. Sabe, assim, do tipo, eu acho isso legal, eu achei essa ideia super criativa, nossa, isso aqui vai estourar. Cara, você tem que conhecer o teu cliente. Então, se o meu cliente é esse menino, cara, esse menino, não são todos esses meninos iguais. Dentro desses meninos que tem uma característica comum, que alta dispersão, por exemplo, eu tenho muitas outras características que eu posso olhar para elas. Então, no fundo, é aquilo que a gente fala há muito tempo, eu sei que você fala disso, cara, é pesquisa. É pesquisa. Se você não sabe o que dizer, pesquise, entenda, encontre a chave, eu acho que esse é o segredo, é encontrar a chave que vai fazer com que esse cara olhe para você e produza coisas que tenham sentido para ele. Eu tenho umas meninas lá no marketing e elas fazem umas coisas e elas perguntam, o que você achou? Eu falei, ruim pra caramba. Daí elas falam, então a gente não solta? Eu falei, não solta, eu não sou aluno. Eu não estou fazendo vestibular. Você tem 20 anos, você está me dizendo que isso vai estourar com quem tem 18. Não preciso gostar. Porque eu não tenho a capacidade de me comunicar com uma linguagem de entendimento que elas têm. Então, eu acho que parte do processo é entender de verdade, parte do processo é deixar quem sabe pilotar o avião, não é porque você é o dono do avião que você tem que pilotar, pilota quem sabe pilotar, e criar chaves de aproximação dentro desse processo. Porque senão ninguém vai vender nada para ninguém, João. Na base da insistência só, acho difícil, cara, porque você até leva, mas você não solidifica, né? Sabe que um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando minha esposa me ligou dizendo que a Gabriela... Olha como eu tô ficando doido. Mas um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando minha esposa me ligou dizendo que a Manuela estava passando mal, minha filha de 4 anos. Ela tinha comido um produto até de um cliente meu, que eu tenho a puta de uma qualidade, mas ele tinha castanha do Pará. E a gente não sabia, ela teve uma crise alérgica. Levamos para o hospital, ela já estava inchada. Chegamos lá, bicho, eu fiquei com mais pânico ainda, porque eu pensei que era só uma crise alérgica, o médico já passou ela na emergência, já deu adrenalina, fez um monte de coisa, e eu tava lá com a minha filha chorando, desesperada, minha esposa preocupada. Falei pro médico, é grave isso daqui que ela tem? E o médico falou com maior tranquilidade, só dela estar nessa sala já é grave. Depois daquele dia, ela não chega perto de castanha do Pará, né? Mas mais do que isso, Fabião, na minha dúvida, ela já fez teste de alergia. Eu já vi que ela não tem alergia a amendoim, a pistache, mas eu não deixo ela chegar perto de nada disso. Então todo dia que a gente vai comer alguma coisa, eu olho o que tem, pode ser coisa mais nada a ver, mas eu olho se tem castanha do Pará, e toda vez eu falo para minha filha, ó, esse não tem castanha do Pará, pode comer, esse não tem castanha do Pará, pode comer, esse não tem castanha do Pará, pode comer, esse não tem... Ontem foi legal que eu fui buscar minha filha no colégio, e aí a gente foi tomar um picolé. Quando ela sempre pega o de limão ou de chocolate, aí ela pegou o tablito, que tem uma cor diferente, que lembra. E foi tão legal que ela com 4 anos olhou para mim e falou assim, vê se tem castanha. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei assim, cara, ela já entendeu, então talvez ela faça. E cara, eu olhei para ela e falei, não, mano, não tem, pode comer. Com 4 anos ela entendeu. Só que ela só entendeu porque toda vez que a filha da mãe come alguma coisa diferente, eu falo, vamos ver se tem castanha, vamos ver se tem castanha, vamos ver se tem castanha. Então eu acho que toda vez que eu falava isso, Fábio, eu pensei que a Manu não prestava atenção no que eu falava, porque ela tá nem aí para o que eu falo. Mas ela presta. Ela entra na cabeça dela. De tanto eu repetir.
Então eu acho que um dos caminhos Então. é repete pra cacete. Vai entrar de algum jeito. Eu não tenho dúvida, mas você tem os dois fatores, né, João? Repetição e relevância. Ah, sem dúvida. A relevância. Entendeu? Porque se fosse um. Ela sabe que ela foi pro hospital por causa disso. Que aquilo de fato é importante pra ela. Porque quando eu falo banho, 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 ela continua não indo. É verdade. Seu Yun vai chegar um dia que você vai falar lição de casa, lição de casa, lição de casa, e ela vai continuar não fazendo. Será que a gente descobriu, então, coisa, repetição e relevância? É, eu acho que é isso, cara. É isso, assim, né? Você tem. Você tá repetindo, mas você tá repetindo alguma coisa que faz sentido. Genial. Não é? Fabião, obrigado Cara, demais por ter vindo eu aqui. que Adoro agradeço. conversar contigo. Você é meu amigo. Já, puta, é uma delícia estar contigo. Eu queria te agradecer ter vindo aqui. E, bichos, até a próxima do Vender, Vender, Vender. Valeu!